Desde que o governo começou a discutir o Plano Nacional de Banda Larga, quer dizer, os provedores de internet, de certa forma, têm apoiado o processo. Só que de lá para cá, o que mudou em relação aos pleitos que vocês fizeram até agora? Olha, eu acho que pela primeira vez a gente está sendo escutado. Isso acho que é um fato que a gente tem que comemorar, né? Até um pouco tempo atrás, alguns anos atrás, a gente infelizmente era completamente ignorado nesse processo, marginalizado às vezes até, né? E então eu diria que o que a gente tem que comemorar é que a gente começou a ser escutado. Existe uma via hoje que eu diria que é importante do provedor de ele estar participando desse processo. A gente sabe que não é simples, mas eu diria para você que tem mudado, tem escutado um pouco mais. O que de concreto você está vendo lá na frente que vai sair, que possibilite você chegar ao preço que o governo inclusive quer que você pratique no mercado para poder fazer o Plano Nacional de Banda Larga? Bom, de concreto não temos nada, infelizmente ainda, mas eu acho que já tem algumas linhas. A questão do financiamento é uma linha que a gente tem discutido muito e começou a abrir portas nesse sentido, BNDES, bancos oficiais, Sebrae, está começando a ter realmente uma movimento, porque assim, uma coisa é a gente falar, né, e outra coisa é a gente ver acontecer. A gente está começando a ver acontecer que o que a gente está falando está começando a ter um reflexo, então eu estou vendo movimento nesse sentido. Pela característica do tipo de financiamento, você diria que vem do Sebrae ou viria do BNDES? Que o BNDES não costuma emprestar dinheiro assim. Eu acho que na verdade vai ser um conjunto de coisas. Talvez o BNDES direto não possa, mas hoje o provedor usa muito um mecanismo que é o famoso cartão BNDES. Esse cartão realmente possibilitou muita gente expandir rede, criar, porque o juro dele é barato, né? E você tem uma condição de parcelamento até acho que 36 meses ou 48 agora, não lembro. E o limite desse cartão vem sendo ampliado. Então, por exemplo, hoje acho que é R$1 milhão o limite de um cartão. Qual é o grande problema? O grande problema é que a garantia é real, é banco, né? Então eu tenho que ter um agente financeiro que eu tenha realmente crédito com ele para ele me dar esse crédito. E o que a gente está querendo é uma forma de a gente conseguir ampliar um pouco esse crédito, mas sem ser uma garantia real. O Sebrae poderia entrar como fundo de aval, por exemplo, para o BNDES? Eu acho que não fundo de aval, mas uma coisa que começou a surtir o efeito lá no fórum foi a questão do fundo garantidor. Acho que você já deve ter até escutado o Rogério falar. A gente insistiu muito com ele nisso aí e parece que está tendo um eco positivo aí. Qual é a mecânica desse fundo garantidor? Não sei ainda te dizer. Em linhas gerais, ele... Seria um complemento à questão do cartão BNDES, alguma coisa assim. O desenho não está finalizado porque é muito complexo, né? A gente foi no BNDES e a gente entende, é um banco, e tem uma regra, tem a questão daquela Basileia 3, tem a questão do Banco Central, ele tem que ter lastro, né? E a gente está tentando deixar de uma forma que isso aí, por exemplo, seja lastreado nos equipamentos, por exemplo, ou uma parte equipamento, uma parte... A gente não tem... Acho que capital de giro, poderia ser. Alguma coisa nesse sentido. Você, na sua fala aqui, na sua apresentação, você chegou até a quantificar a questão de dividir pelo número de provedores que tem no país, o quanto seria, quer dizer, o encargo de cada um, quanto teria que cada provedor teria que assumir em termos de usuários aqui. Você disse que a R$35 fica difícil você chegar a uma conta dessa sem ter o apoio de um financiamento. Vocês já chegaram, enquanto a Abranet e as outras entidades do setor, já chegaram a fechar posição em relação a isso e dizer, olha, ao governo, não dá para fazer a R$35 assim, sem uma política de realmente redução de carga tributária, incentivo fiscal, sei lá, ou até mesmo financiamento? Aquilo que eu comentei, varia um pouco da região que o cara está atuando e quem está atuando naquela região. Se ele é um cara que tem um pouco mais de escala, eu acho que ele consegue chegar no preço sem muita coisa. Mas assim, o que existe de consenso, né, sendo bem objetivo na tua pergunta, é que precisa ser tomado algumas ações para que isso seja viável. Esse é o consenso que a gente vem discutindo com outras entidades do setor. A gente sabe que às vezes uma posição de uma empresa isolada é diferente, ela está olhando o que ela pode fazer, a gente está avaliando, mas assim, existe um consenso hoje que precisa de algumas medidas para que isso seja viável. Ainda esse ano, você acredita na possibilidade? Tem que ser, né? Eu acho que tem que, na verdade, acho que tudo meio parou um pouco para a questão do processo eleitoral. Passado o processo eleitoral, acredito que deve ser retomado o assunto, até porque, independente de quem seja o vitorioso na urna,
Acho que é uma questão para o país mesmo continuar na questão da banda larga, né?